Bem-vindos a mais uma conversa franca em apontamento para as Jornadas Mundiais da Juventude, onde falamos, enfim, dos temas da cultura e da espiritualidade relacionados com a juventude. Hoje temos connosco o Tomás Pereira. Muito obrigado, Tomás, por estares aqui. Já te vou pedir em breve para te apresentares. O título hoje é Haverá lugar pleno para todos na Igreja? E tem um subtítulo chamado Um sopro de inclusão. A conversa vai então desenvolver-se e nós vamos por onde ela nos mandar, e eu começaria por te pedir, Tomás, que te apresentasses, enfim, se na tua apresentação conseguires também tropeçar em alguns argumentos que justifiquem o facto de seres o nosso convidado hoje para este tema, melhor. Dou-te então a palavra e muito obrigado desde já. Olá, João. Antes de mais, bom dia. Eu é que agradeço o convite e, efetivamente, espero que ao longo da nossa conversa possamos demonstrar um bocadinho do porquê da importância de conversarmos precisamente sobre este tema e também, sobre o porquê de se justificar que façamos um caminho de uma maior inclusão da comunidade LGBT na Igreja Católica. Eu sou o Tomás Pereira, tenho 21 anos, sou de Braga, sou cristão, católico e homossexual, e é nessa condição que converso contigo sobre o porquê da necessidade de fazermos caminho e também quais as possíveis soluções para esse mesmo caminho que começa agora também neste processo de sinodalidade, e é mesmo aí que entra a questão, como referiste, do sopro, um movimento que pretende efetivamente estabelecer uma ponte de diálogo entre a Igreja Católica e a comunidade LGBT, que eu creio precisamente ser a ferramenta principal para nós desbloquearmos o que ainda falta fazer. Porque muitas vezes, de facto, nós podemos tentar desbloquear caminho, mas é preciso termos consciência do porquê da necessidade de desenvolver esse caminho, e eu creio que é isso que o sopro dá a resposta, efetivamente. Muito bem, fica já esta nota. Então, o Sopro é essa organização, falando um pouco mais, e até a quem nos estiver a ouvir, há um site na internet, algumas pessoas que nos possam estar a ouvir ou a escutar, o que é que podem encontrar, por exemplo, se forem ao Sr. Google e fizerem Sopro PT? Qual é o endereço já agora? Fica já esta informação, Tomás. Não sei de cor, mas basta pesquisarem sobre o movimento, eu creio que aparecerá imediatamente a página do Sopro. Genericamente, aquilo que nós podemos encontrar é, por um lado, material teológico e de apoio espiritual, ao mesmo tempo que encontramos uma descrição da equipa, um conjunto de testemunhos, de diversos testemunhos de católicos e de cristãos LGBT. Encontramos também uma ferramenta em que possibilitamos, de facto, o apoio psicológico e o acompanhamento espiritual para todos aqueles que dele necessitem, e através das nossas iniciativas também publicitadas no Sopro, conseguimos desbloquear um bocadinho do diálogo que é necessário desbloquearmos para abrir um caminho de maior inclusão. Muito bem. Olha, Tomás, entrando ainda um bocadinho no teu próprio percurso, e partindo desta tua condição, eu pessoalmente aprecio muito esta palavra para caracterizar isto de que falamos, a condição, porque ela, sendo específica de ti ou de algumas pessoas como tu, é de todos nós temos esta nossa condição, que é a realidade em que vivemos e sobre a qual o sopro do Espírito trabalha, esta e não outra. E vendo aqui o teu percurso, quais foram as principais dificuldades e também as luzes, se existiram, na triangulação entre ti mesmo e esta condição, e as dificuldades na tua geração, talvez um bocadinho menos do que noutras gerações atrás, entre essa mesma condição e a sede de espiritualidade que se pode ou não encontrar na Igreja Católica Romana a este propósito. Se nos falavas um bocadinho a propósito do teu percurso, desta tensão entre esta condição, entre a sede de espiritualidade e a Igreja Católica Romana. Eu acho que a minha condição e as características do meu percurso acabam por se assemelhar muito às características de quase todos com os quais me vou cruzando, e eu acho que nós precisamos de puxar
a fita um bocadinho atrás para conseguirmos explicar direito quais são as tensões e a experiência vivida pelos católicos LGBT e não só, e de facto qual é o impacto que essas relações e que essas experiências têm na nossa relação com a Igreja Católica. Eu diria que se nós olharmos, verificarmos por exemplo, uma criança ou um jovem LGBT, experiencia desde logo, muitas vezes, o ódio, a violência e o preconceito homofóbico em vários contextos da sua vida, em várias dimensões e em simultâneo, e ao longo também da sua vida. Desde logo a começar, por exemplo, no contexto familiar, onde muitas vezes nós experienciamos desde comentários depreciativos, o sentimento de rejeição, muitas vezes até o próprio sentimento de nojo, de ódio, de desilusão, por muitos dos nossos parentes, de reprovação. Pode ser meramente, muitas vezes mais passiva, mais direta, muitas vezes violenta, às vezes chega à expulsão e etc. E, portanto, temos um contexto de algum trauma em contexto familiar que surge desde muito novos. Quando um pai ou uma mãe rejeita a criança não deixa de amar o pai, a criança interioriza que ela não é digna de ser amada, e isso tem consequências e traz consequências para a sua relação interpessoal e até espiritual em qualquer momento da sua vida e ao longo da sua vida. No contexto escolar, em que às vezes, infelizmente, a escola se transforma numa espécie de offshore para a agressão e para o bullying homofóbico, em que nós temos casos objetivos de não apenas da piada, mas da humilhação pública com recurso à violência prolongada, práticas de tortura objetiva, o prender, o gozar, o humilhar, o cuspir, o despir, o maltratar. Tudo isso são experiências que eu diria a maior parte de nós sentimos no contexto escolar, depois no contexto de trabalho, sentimos isso em locais públicos, somos frequentemente abordados, vítimas de piada, muitas vezes de abordagens violentas do ponto de vista físico ou verbal. E no contexto religioso nós sabemos efetivamente que há muitos casos de discriminação objetiva, de pessoas que são expulsas da sua paróquia, que discretamente deixam de ser incluídas nos grupos onde estavam. Mas a discriminação, Tomás, na Igreja é capaz de ser um pouco diferente, não é tanto essa, digo eu, também haverá essa tão explícita, tão escandalosa, mas será, se quiseres, uma rejeição mais de traço mais moral? Exatamente, eu ia fazer essa distinção, porque o porquê de eu ter trazido estes casos em primeiro lugar é porque eu acho que nós, para termos consciência da necessidade do porquê de fazermos caminho, nós temos que explicar qual é o problema, porque se eu estiver a dar uma resposta a uma pergunta que ainda não foi feita, a pessoa não vai necessariamente ouvir, não sabe o porquê de ter que mudar alguma coisa. O porquê de eu ter trazido estes dados primeiro, desta discriminação, digamos que deste trauma não espiritual, é porque ele nos ajuda a compreender o porquê do trauma espiritual, que eu creio que era a isso que te referias, não é? Portanto, a experiência do trauma religioso espiritual, que é o impacto que as questões morais têm na nossa relação com Deus e não apenas na nossa relação com os homens e com os outros. Mas para eu ir aí, eu gostava que nós compreendêssemos primeiro qual é o impacto que o ódio, a violência e o preconceito homofóbico têm na vida das pessoas. E para isso, por exemplo, todos os dados são... digamos, conduzem-nos todos à mesma conclusão, mas eu tenho aqui alguns da Mental Health America que nos dizem, por exemplo, que um jovem LGBT tem 6 vezes mais probabilidade de desenvolver depressão, graças precisamente a essa homofobia. Portanto, estamos a falar de uma diferença de 600% face à população comparável, que a homofobia aumenta o risco de pensamentos suicidas em 200%, o risco de cometer suicídio em 400%. Se olharmos para a realidade da comunidade trans, esses valores são particularmente mais dilatados. Nestes dados de 2018, 48% da comunidade trans tinha pensado em cometer suicídio no ano do decorrer desse estudo, em comparação com apenas 4% da população em geral. E porquê é que é importante nós compreendermos esta realidade? Porque nós temos que entender primeiro que, de facto, a homofobia, o ódio, de facto, o ódio, a violência e o preconceito homofóbico têm um impacto
disruptivo no dom da vida. Eles ameaçam a vida, não apenas quando motivam alguém a cometer um crime de ódio, mas através destes dados que eu aqui apresentei. E é primeiro importante que nós reconheçamos que há aqui um problema social, não é? E que há quase uma componente, diria mesmo, diabólica na questão da homofobia, não é? Ela provoca uma disrupção grave no dom da vida, a solidão, o isolamento, a depressão, o suicídio. E é preciso que nós entendamos isto, porque eu creio que é precisamente da indiferença, do pecado da indiferença e da falta de amor, da falta de escutar e da falta de proximidade à realidade das pessoas LGBT, que a Igreja depois muitas vezes faz, diria eu, um péssimo diagnóstico do problema. E ao fazer um péssimo diagnóstico do problema, a solução vai ser péssima. Daí muitas vezes nós encontrarmos pronunciamentos morais que partem, a meu ver, de um erro de diagnóstico face àquilo que é a realidade da orientação sexual, que é aquilo que eu gostaria de comentar a seguir. Mas, em primeiro lugar, é preciso atentarmos a isto pelo seguinte: o amor e a fé não são meras ideias, eles são substância. Porque nós sentimos o amor e a fé porque eles transformam a realidade. No meio católico nós dizemos muitas vezes que onde há amor nascem gestos. Eu diria mais, onde não há gestos, objetivamente não existe amor. E eu creio que, se me permite dar este exemplo, o jesuíta James Martin explica muitas vezes qual foi o contexto que o despertou para a pastoral com os grupos LGBT. Ele dizia o seguinte: na altura em que se deu o atentado em Orlando, não é, homofóbico, nós tivemos das duas uma, ou lideranças religiosas que não se pronunciaram sobre o assunto e, portanto, que decidiram ignorar aquele problema, ou lideranças religiosas que, se pronunciando sobre o assunto, pronunciaram-se parcialmente, condenando o ato terrorista sem condenar a motivação do ato terrorista. Ou seja, o facto de ter chegado ali é mau, mas a motivação que me leva a chegar ali é boa. E nós não podemos continuar efetivamente com essa atitude, porque nós vemos que a motivação homofóbica provoca, para além desse tipo de atitudes, este quadro que eu acabei de descrever. E qual é o problema aqui? É que eu creio que é precisamente dessa falta de diálogo e dessa falta de escuta, de atenção a esta realidade, desse pecado da indiferença, que a Igreja não consegue resolver o problema que vem a seguir. Diria mesmo que é aí que se encaixa o papel de um movimento como o Sopro, ou seja, é precisamente através de nós estabelecermos esse diálogo e essa ponte com a Igreja que passa a ser possível que ela escuta a realidade destas pessoas e que entenda qual é o significado verdadeiro da orientação sexual. Tomás, deixa-me aqui concretizar interrompa à vontade. É isso, não, sobre a realidade e os gestos e a condição de partida. Eu imagino que tu concretamente, e pessoas na tua circunstância, ou que tenham sentido do ponto de vista da Igreja, porque imagina, algumas pessoas que até nos podem estar a ver e a escutar, ao contrário de mim próprio e de ti, terão uma abordagem a esta problemática que tem um pressuposto moral ou moralista bastante rígido, da qual, enfim, não interessa saber se é por insegurança, se porque é que é, do qual não saem, mas recusariam a ideia de que não acolhem. E, portanto, o que têm, do ponto de vista da atitude e do discurso, é uma ambiguidade, que eu presumo que tu sintas na pele, quase esquizofrénica, de dizer, não, eu não quero discriminar, eu acolho, é humano, até por mandato evangélico, mas há aqui um conjunto de enganos e de inverdades das quais eu não saio que, ironicamente, prejudicam o acolhimento objetivo na condição em que se está. O que, enfim, na minha suspeita ótica, esse sim é o grande mandato evangélico. E, portanto, eu adivinho que a tua experiência de muitas pessoas em circunstância congênere seja esta esquizofrenia, obviamente não generalizada. Eu depois vou querer falar adiante sobre experiências positivas de acolhimento real que certamente tiveste também e que justificam a tua presença nesta conversa hoje, mas que falasses um bocadinho neste outro traço que é ambíguo, não é? E que é dizer, não, a gente, ninguém assume aqui discriminações, nem não acolhimentos, mas... Eu diria, tocaste no ponto essencial, que é precisamente o ponto também para onde se dirigia o meu raciocínio. Mas a questão da prova evidente do não acolhimento era exatamente aquilo que eu referia, não é?
nós, enquanto igreja, pronunciamos-nos muitas vezes sobre tudo o que acontece no mundo e na humanidade, precisamente porque consideramos que o dom da vida de alguém não é superior nem inferior ao de ninguém. Muitas vezes de problemas que se passam em comunidades não cristãs. E bem, a questão é, quando nós nos pronunciamos sobre isso tudo, e, por exemplo, quando acontece um atentado destes, há quem deliberadamente opte pelo pecado da indiferença, isso é prova objetiva de que esse acolhimento que muita gente diz que existe, ele não existe na prática. E eu diria que antes sequer de nós entrarmos na questão da ambiguidade moral, da hipocrisia e das próprias noções da construção da categoria de pecado ou não, é importante que nós entremos, em primeiro lugar, nesta questão do pecado da indiferença. Eu exorto, muitas vezes, as próprias lideranças religiosas que às vezes digamos que no backstage reconhecem que, bom, a realidade é um bocadinho mais complexa do que aquilo que nós julgamos que ela seja, e não hostilizam até alguns pontos de diálogo, que utilizem essa sua dúvida e essa sua vontade de diálogo e de construção, não como um ponto de chegada, mas objetivamente como um ponto de partida, e que adotem, como referias, o espírito evangélico de, quando Jesus entrava numa divisão ou num cenário, ele olhava para os cantos e ele nos cantos não via posições sociais, ele via pessoas. E aquilo que nós temos muitas vezes é a atitude da igreja a despersonalizar completamente o sofrimento destas pessoas. Há pessoas que provavelmente estão a ouvir o que eu estou a dizer e não estão a pegar na experiência que eu estou a relatar como uma experiência de sofrimento, estão a despersonalizar o que eu estou a dizer, ouvindo-me quase como o porta-voz de uma agenda e não enquanto uma pessoa. E é isso que acontece muitas vezes. A igreja olha a igreja, lideranças religiosas às vezes, uma parte delas, olham constantemente para estes problemas sociais e não veem neles rostos humanos, mas veem neles uma agenda, veem neles uma ideologia, veem neles um posicionamento ideológico, moral, e que impede que cheguem ao contacto com essas pessoas. Mas agora eu não sei se queres acrescentar alguma coisa, mas iria responder diretamente à tua questão, porque eu estou sempre a acrescentar pequenas coisas. Força, diz, eu quero interromper-te, mas dou-te mais um minuto para concluir. mas efetivamente queria chegar a essa tua questão, que é, nós temos estes traumas que acabei de referir e estas situações, digamos que no mundo não espiritual. Na realidade de um católico, de um católico LGBT, entramos noutro espaço, que era o que referias há bocado, que é o espaço da relação com Deus, em que não estamos a falar apenas digamos, do distúrbio na questão do dom da vida, mas no dom da fé também. Digamos, quando nós estamos a falar de um crente que acredita efetivamente na sua identidade firmada em Cristo, em que Cristo é de facto o princípio e o fim, não só em relação à humanidade, mas em relação a si mesmo, o princípio porque é o desenho de a concepção do seu propósito e da sua existência, e o fim também porque quando tudo falha no mundo, ele é o fim último a quem nós recorremos para valer esse propósito. O que acontece é, quando muitas vezes até nas nossas relações humanas não é muito bem compreendida a totalidade do sofrimento que muitas vezes digamos, esse posicionamento ambíguo tem na nossa relação com Deus. Porquê? Porque há mesmo quem não compreenda o impacto que isso tem em nós. E, efetivamente, se até para mim o impacto ou o medo da reação dos meus pais provoca um sofrimento gigante, então imaginar uma reação de ódio ou de rancor ou de exclusão em relação a Deus. Quando tudo falha e quando a pessoa procura auxílio no próprio Deus, dizerem, bom, tu não tens acesso à graça santificante de Deus, ou negarem até a própria crença cristã de porem a pessoa a viver no inferno, ou seja, na ideia de que ela não tem salvação possível, e portanto como se fossem eles juízes da graça de Deus, não é, da misericórdia de Deus, meterem-se, de facto, a Igreja muitas vezes, em vez de contribuir para amplificar esses dons que nos são atribuídos, está a contribuir para o contrário, no fundo, para matar e para retirar vida a esse dom. O que é que eu acho que é importante nós atentarmos aqui? É, porque é que então essas coisas acontecem, não é? Porque é que há muitas vezes diria, esse erro na interpretação moral? É porque existe este diagnóstico errado que eu estou a referir desde o início. Existe esta falta de escuta. Qual é o diagnóstico errado? Eu acho que ele assenta em 3 pressupostos. Em primeiro lugar, que é por isso que é, como tu dizias, importante entender o que é esta condição, não é?
creio que só agora é que começo a responder à pergunta inicial. Primeiro ponto, há muitas lideranças religiosas que entendem a orientação sexual, a homossexualidade, a transexualidade, a identidade de género, como uma escolha. Ou seja, eles continuam a achar de que se trata de uma opção, mais do que se tratar de uma opção, de que se trata de uma espécie de, como eu dizia há pouco, de um posicionamento moral, de um posicionamento ideológico, portanto, de uma escolha. Não de uma pessoa e de uma vida, portanto. Exatamente, exatamente. Mais do que isso, do que algo que nós podemos escolher e de um posicionamento ideológico. E eu diria, de facto, a minha homossexualidade é tanto uma escolha como a cor do cabelo com que eu nasci. E é tanto um posicionamento político quanto o tamanho dos dedos da minha mão, porque efetivamente ela nunca passou, de facto, por esse crivo. E isso é cientificamente errado, não é? Mas bastava passarem um segundo a escutar a comunidade LGBT e a experiência concreta de vida das pessoas que compreenderiam automaticamente que isso não é uma escolha. Ninguém escolhe passar por este quadro de destruição, de isolamento, de depressão, de suicídio e de sofrimento, lá está, de sofrimento atroz, por livre e espontânea vontade, creio eu. Depois, há muitas lideranças religiosas que entendem também do género, bom, efetivamente não consegues, não é uma escolha necessariamente, mas podes mudar, podes transformar, nada é impossível a Deus. Bom, enfim, isso de facto cientificamente é comprovado que não é assim, basta passarem escutar as experiências concretas das pessoas LGBT, muitas delas que passam vidas intensas de sofrimento a tentar mudar algo que na verdade não pode, nem deve, nem tem por que ser mudado, e portanto esse é um ponto que até não tem qualquer discussão do ponto de vista científico. E o terceiro, que é o mais grave, e vou tentar ser o mais rápido possível, é compararem muito a questão da orientação sexual ou da homossexualidade a um comportamento sexual. A um comportamento sexual, a uma espécie de um desejo sexual, ou até mesmo muitas vezes de uma espécie de fetiche sexual, comparando a uma espécie de prática. E eu lamento dizer, a orientação sexual e a sexualidade não é um comportamento sexual. Ser gay não é sobre sexo, permitam-me ser gráfico na expressão. De facto, a sexualidade humana envolve muitas mais coisas para além, vou ser gráfico e franco outra vez, porque não há outra forma de o dizer, para além da prática específica do coito. Não é isso que se resume a sexualidade humana. A sexualidade humana tem a ver com a afetividade, com a complementaridade, com o desejo por parceria, por companhia, por integração, por compromisso, por família, por romance, por serviço, por amor. E aquilo que nós estamos a dizer quando alguém diz que é homossexual, não é alguém que tenha um comportamento sexual específico. A pessoa pode ser homossexual, nunca na vida ter tido nenhum tipo de relacionamento nenhum. O que nós estamos a dizer é que, efetivamente, essa pessoa só sente essa complementaridade afetiva, a capacidade de integração num relacionamento com outrem do mesmo sexo. É isso que nós nos referimos. Esse teu terceiro apontamento é uma sexualização do ponto de vista de quem está de fora, que acontecerá na igreja e não só. Exato, e não só. Mas não é um reducionismo. É um péssimo entendimento. E é um péssimo entendimento que dá péssimo fruto, não é? Como vemos. Porquê? Porque eles comparam muitas vezes, lá está, a homossexualidade a coisas absurdas, como a questão da pedofilia, ou a vícios, ou a comportamentos sexuais. Eu lamento, comportamentos sexuais, vícios ou distúrbios em todo lado, não é? Existem com qualquer orientação sexual, porque designam uma realidade diferente que não é a realidade da sexualidade entendida no seu pleno. Tentando avançar um bocadinho mais, porque é que isto é particularmente importante? Porque se eu não entender e não fizer um diagnóstico correto sobre o que é sexualidade humana, a minha resposta vai ser obviamente equivocada. Então nós temos na relação espiritual de um crente homossexual com Deus e com a sua igreja, nós temos um caldo de incerteza, de medo, de ferida, vivem numa doutrina quase, muitas vezes, diabólica do inferno. Há quem compare quase à encarnação do anticristo, quem continue constantemente a despersonalizar, e não é que os pressupostos morais da igreja, nos quais todos nós acreditamos, estejam errados, eles não estão. A questão é que eu estou a fazer um diagnóstico errado sobre o problema que eu estou a tratar e, portanto, a resposta vai ser completamente equivocada. E por isso é que eu digo que escutar é a única solução para eu conseguir entender esta realidade
e diagnosticar bem sobre ela. Escutar e viver e conviver, mas é curioso teres falado na questão da sexualidade, porque porventura alguma reflexão autocrítica sobre a Igreja deste lado em relação a este problema implica de facto uma revisitação das questões da sexualidade no seu todo, mas para além do que tu disseste no teu trajeto, e talvez por isso estejas aqui, certamente encontraste, ainda que poderá ter sido não de forma plena, mas pontual, no Papa Francisco, em alguns sacerdotes com quem te cruzaste, em alguns cristãos, nas comunidades que frequentaste, pessoas que, ao contrário, dentro da Igreja Católica Romana, te davam sinais de escuta, de verdadeira inclusão, e certamente também tiveste essas experiências e reconheces, para estares aqui, que a Igreja Católica Romana tem um potencial objetivo de acolhimento. Claro, não poderia ser de outra forma, porque essa é a natureza de Cristo, e portanto se a Igreja é santa e é firmada na sua natureza, é evidente que tem sempre esse potencial. O que limita esse potencial é claramente o comportamento de fariseu, que muitos insistem em manter. Eu diria, lá está, tive essas experiências de acolhimento a começar dentro da própria família, obviamente que esses processos são sempre complexos. Tive, obviamente, experiências de acolhimento no próprio Papa. Eu creio que o Papa Francisco rompe um bocado aquele paradigma que eu referia no início na indiferença, quando o Papa Francisco traz, sem que ninguém lhe pergunte, a realidade do coming out de um jovem LGBT à família, dizendo aos pais especificamente que não devem rejeitar o filho, que devem respeitar, que devem amar, que não devem expulsar, é porque o Papa reconhece que há ali um problema social sobre o qual nós temos que nos pronunciar. E isso rompe com o paradigma da indiferença e, portanto, obviamente que nem tudo está feito, mas eu creio que o exemplo, digamos, pastoral do Papa Francisco no acolhimento e na escuta à comunidade LGBT dá ânimo. Há imensos sacerdotes, como aqueles que colaboram com o sopro e não só, que de facto me transmitiram um testemunho absolutamente extraordinário de aceitação e de confiança. E a própria comunidade católica, nós vemos isso através do processo sinodal que decorre, em todos os relatórios dos sínodos aparece a questão da temática da comunidade LGBT, porque a comunidade católica desperta para isso, e está desperta para isso. Então, eu diria evidentemente que a comunidade, que há espaços seguros na Igreja, sim. Agora, o caminho não é fácil, e o caminho não é fácil porquê? Porque nós temos um quadro de um problema social que é o ódio, o preconceito e a violência homofóbica, para o qual contribui a categorização de pecado, que afeta não só os católicos, mas os LGBT que não são católicos e sofrem com essa categorização. Temos uma resposta ambígua por parte da Igreja na nossa integração, dizer-nos assim, do género, bom, nós temos aqui duas vocações, ou o matrimónio, ou celibato, sendo que um homossexual nunca na vida poderá entrar em matrimónio porque contradiz a própria natureza da reciprocidade. Ou é celibatário ou não tem lugar, não é? Exatamente, ou então tem aquela dimensão de facto, o celibato, entendido na própria doutrina da Igreja, é, digamos, um dom e, portanto, a pessoa escolhe livremente porque tem esse dom e essa vocação. E, portanto, do mesmo modo que há heterossexuais que são vocacionados para as duas coisas, há homossexuais igualmente que têm vocações distintas, e falam muito na questão da homossexualidade não praticante. Lá está, eu não sei o que é praticar a homossexualidade. Claro. Um casal ou a homossexualização como único caminho, não é? Como alternativa. Exato. Um casal heterossexual, por exemplo, católico, antes do casamento, portanto não tem nenhum tipo de relacionamento sexual para além daquele que é o seu relacionamento de amor, está a praticar heterossexualidade. Não entendamos bem sobre o que é que isto significa. E o que eu quero dizer com isto, para responder sucintamente à pergunta, é: nós temos aqui vários problemas onde o que a Igreja oferece não é necessariamente uma resposta num sentido ou noutro, é ambiguidade. E é uma ambiguidade e uma árvore da qual se colhe um péssimo fruto. E esse péssimo fruto, de facto, nós não podemos continuar numa postura passiva de manutenção do status quo perante algo que está a provocar experiências de sofrimento tão intensas na comunidade. E, portanto, há transformações e movimentos e pessoas dentro da Igreja Católica que sim, que entendem que isto é uma ferida que sangra no seio da Igreja, que é absolutamente intolerável e que contradiz a natureza da Igreja. Sim, Tomás, tu és um excelente conversador, mas nós, como temos aqui limites, eu queria pelo menos duas coisas falar já telegraficamente. Vou tomar a liberdade de te interromper. Uma, tu falaste no coming out, que de facto
enfim, afetivamente, psicologicamente, sociologicamente, começa a ser universalmente tido como interessante, e eu diria também que há um insight cristão que está no Evangelho, aquele que nos convida a pôr a luz em cima da mesa e não debaixo dela, e portanto trazer a verdade para cima da mesa, que seria simpatizante deste coming out, deste não escondimento, que em nenhum cenário evangélico pode ter lugar, não é? E certamente entenderás que a catolicidade nem sempre ajudou a fazer isto, mas era bom que ajudasse, não era? Quer dizer que trazer a verdade como a verdade como ela é, a condição como ela é, ser também importante, radicalmente importante e inspirável no próprio Evangelho. Eu creio que o exemplo das declarações do Papa que referi há pouco referem mesmo esse exemplo, não é? É o próprio Papa que fala desse espírito evangélico da verdade que referiste, mas mais do que isso também há algo aqui que é claro, é assim, não haveria necessariamente necessidade de se fazer esse coming out se não nos fosse colocada à partida uma barreira com esse problema, não é? Portanto, se fosse uma coisa que fosse aceite naturalmente, portanto, se não houvesse expectativas, não havia provavelmente tanta essa necessidade. Mas eu diria que a nossa sexualidade é uma característica pública e, portanto, porque de facto, quando um casal, nós temos que fazer a esse propósito coming out. O coming out não é um momento específico, não foi um momento em que eu contei aos meus É um pais. processo, Ele não é? acontece a todo, não é só um processo, ele acontece a toda a hora. No momento, por exemplo, se eu tivesse um relacionamento, no momento em que eu saio com o meu namorado e lhe dou a mão, se a pessoa está na rua e vê isso é um coming out. Porquê? Porque à partida não existe essa expectativa e a pessoa revela a sua sexualidade de várias formas. E, portanto, eu diria que a revelação ou trazer à luz a verdade, ela parte própria da natureza do nosso comportamento, o que justifica ainda mais o ponto que referiste há pouco. Diria mesmo. Muito bem, Justifica muito esse bem. ponto. Tomás, olha, uma penúltima pergunta. Há algumas pessoas, e aí eu consigo compreender melhor esse ponto de vista, embora não o subscrevendo como uma generalidade, que são também críticas de alguma excessividade de algumas manifestações do movimento LGBT, em algum tipo de expressões, em algum tipo de esticar, de exageros, ou mesmo nas questões de género lá para trás, na primeira infância, com situações que são também elas mesmas porventura excessivas, ambíguas, da criança nem ter um nome e depois tem tempo de o escolher, uma negação da biologia num sentido também que é capaz de ser antropologicamente desinteressante. Julgo que compreendes na generalidade aquilo a que eu me estou a referir. E o que eu te ia perguntar era como é que tu te situas em relação a isso e se até tens, embora sociologicamente possas compreender, algum sentido autocrítico sobre estas, às vezes, excessividades do movimento LGBT em geral, não especificamente das pessoas LGBT com esta dimensão de aproximação à espiritualidade ou à igreja. Não sei se me entendi, se me fiz entender na pergunta e se me podes dizer alguma coisa sobre isso. Percebi a pergunta. Eu creio que em relação a excessivo e radical é a discriminação, ódio e preconceito. Ou seja, é todo o sofrimento que estas pessoas vivem em todas as dimensões da sua vida e em que não é compreendida. Porque, apesar de tudo, muito desses excessos que essas pessoas referem, mais uma vez partem de um entendimento da sexualidade enquanto, de facto, uma espécie de uma escolha de um comportamento social específico ou de uma espécie de um estilo de vida, e efetivamente não é assim. Mas eu diria que muitas vezes nessas manifestações, muita gente dá o exemplo das marchas, essas manifestações não fazem mal a ninguém, elas não têm reflexo absolutamente nenhum em nada nem ninguém no sentido negativo, antes pelo contrário, elas ajudam muitas vezes à aceitação de outrem. E, portanto, eu não considero, não partilho do diagnóstico da excessividade da manifestação, porque nunca é excessivo nós manifestarmos o que nós somos quando nós somos constantemente confrontados com
de facto, essa barreira e essa categorização é-nos colocada desde que nós somos jovens. Muitas vezes a criança não sabe que é homossexual e está a ser acusada de ser isto e aquilo. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isso? Excessividade existe no preconceito, excessividade existe na imposição dessa barreira, excessividade existe de facto, nesse ódio, primeiramente. E, portanto, eu não partilho necessariamente desse diagnóstico. Há outra dimensão que eu creio que é mais profunda na tua questão, que tem a ver com as dimensões entre aquilo que é a realidade biológica e aquilo que é a realidade social construída e dos entendimentos que se criam a esse propósito. Eu, mais uma vez, aquilo que apelo é a que haja sempre vontade de diálogo e de diálogo respeituoso. Mas essa é uma questão demasiado complexa para nós podermos abordar. Sim, é uma segunda entrevista de outro canal. Exatamente, sim. A questão, todas essas questões. Mas eu diria, efetivamente, que eu não partilho necessariamente desse diagnóstico, porque esse diagnóstico normalmente esconde outra coisa que não necessariamente a preocupação levantada. Ou defendendo a tua tese, se houver uma excessividade, é uma reação a uma outra excessividade, de alguma maneira, não é? Mas eu percebo, julgo que percebi o teu ponto de vista. Exato, mas é que eu nem sequer coloco no mesmo patamar, porque simplesmente eu manifestar inocuamente aquilo que sou não é a mesma coisa que eu agredir alguém. Claro. Isso para mim é que é excessivo e radical. Muito bem, ok, Tomás. Olha, obrigadíssimo, a conversa foi excelente. Há uma última pergunta que te queria colocar em contexto das Jornadas Mundiais da Juventude. Não sei se tu pensas de alguma maneira participar, ou se o sopro de maneira mais explícita ou menos explícita vai estar, mas a propósito das jornadas e da vinda do Papa aqui, se consideras, enfim, uma oportunidade, mas mais ainda um apontamento teu, certamente esperançoso por mandato evangélico, sobre toda esta questão na Igreja, um apontamento para o futuro. Exatamente. Eu faço intenções de estar e creio que o sopro vai efetivamente estar e preparar também um caminho de acompanhamento espiritual desta comunidade católica alargada. Mas efetivamente, em relação, eu acho mesmo, estas jornadas são importantes porque decorrem num período de sinodalidade. E como o Papa reafirmou, de facto a sinodalidade não é um momento, a sinodalidade é um processo e é esta necessidade de fazermos caminho com diálogo e com escuta. A minha expectativa, normalmente eu não me debruço muito sobre uma postura pessimista ou otimista em relação ao futuro, porque isso são abstrações, prefiro ficar numa postura construtiva em relação ao presente, e espero sim que efetivamente que a Igreja adote uma postura que radica a fé na ideia de processo. A fé é um processo, a fé não é um momento específico em que ou é isto ou já foste, é um processo de construção. E eu creio que é muitas vezes a desconstrução desse processo de construção que afasta muitas vezes os jovens da Igreja e que faz com que eles não vejam muitas vezes até o próprio Cristo na Igreja. Não podendo debruçar mais sobre esta questão da relação dos jovens com a Igreja lato sensu, eu espero que as jornadas sirvam para isso, no fundo. E para que sejamos cada vez mais instrumentos da sua vontade, que é para isso que nós cá estamos e é isso que eu me proponho também, na minha perspectiva para o futuro. Isso mesmo, e o desejo de Deus certamente é um desejo amoroso de acolhimento. Há quem aponte muito bem, quando se trata de acolhimento e de amor, aquela metáfora, tu podes ser tu diante de mim. E é uma metáfora que se pode convocar bem para este contexto que estamos a falar, porque é em jeito mais ou menos autocrítico de avaliação, o que a Igreja poderá perguntar em relação a esta comunidade e as pessoas desta condição, é se está a ser um exercício de acolhimento e de diálogo nesta perspectiva, tu podes ser tu diante de mim. E eu e tu desejamos para nós mesmos e para todos que isto aconteça, e esse só pode ser o futuro da Igreja. Muito obrigado, Tomás, por ter estado connosco, está bem? E tudo bom. Muito obrigado.